Provavelmente, talvez, uma das razões mais importantes do meu sucesso. O que você acha dos papéis do governo, né? Os papéis Petrobras, que estão mais envolvidas com as questões políticas dos estatais? Todos eles, sem exceção, durante o governo petista, não é isso? Isso todos sabem, os jornais noticiaram, todos têm ciência disso, independentemente da ideologia política ou não. Todas essas empresas foram canibalizadas, não é isso? Vocês percebem o que aconteceu com a Petrobras, que só não quebrou por intervenção estatal. A própria Paranapanema, que tinha influência estatal e hoje já é uma empresa de controle particular, né, da iniciativa privada. O próprio Banco do Brasil, ele passou a oferecer dividendos insignificantes, porque ele teve que fazer provisões homéricas, não é isso? Nós tivemos órgãos estatais, que nem o Fundo de Pensão do Correio, né? Eles compraram títulos, bônus perpétuos da Venezuela, quer dizer, nunca vai receber, está entendendo? Então, todos esses investimentos que foram feitos de uma forma inconsequente, refletiu muito nesses 3, 4 anos seguidos, né? Eu espero que os governos que nós temos agora, que eles não repitam as mesmas falhas, né? O Banco do Brasil emprestou para uma tal de Marinha, esqueci o nome, como é que chama, acho que 7 Brasil, 10, 12 bilhões de reais. O Fundo de Garantia também emprestou. Enfim, os empréstimos que foram direcionados foram empréstimos que, lamentavelmente, ninguém vai pagar. Então, eles foram provisionados. Esse provisionamento acabou resultando na redução do resultado dessas empresas. E eu espero que daqui para frente nós não tenhamos mais tantos investimentos assim malucos, né? E inconsequentes como nós já tivemos. Essa é a esperança minha. Por gentileza, na sua opinião, o investidor de sucesso, ele pensa em ética ou em lucro? Por exemplo, ele compra a Ambev, ainda que o principal produto dela seja, segundo a OMS, a droga que mais mata? Ele compra a ação da Vale, que tenha sido protagonista de acidentes ambientais e na vida de centenas de pessoas? De verdade, eu estou fazendo uma pergunta. Eu quero a sua opinião. Obrigada. Bom, eu acho que quando você avalia que você vai fazer um investimento, você tem que priorizar o quê? Um instrumento chamado resultado, certo? Nós tivemos inúmeras empresas no mercado, né? Que muitas pessoas não investiam por uma questão de critério, porque eram pessoas ligadas à ecologia, tá entendendo? Por exemplo, eu tenho absoluta segurança que tem muitas empresas que não investirão na Taurus, porque não acreditam que elas devam investir na arma. Por quê? Porque a arma é um instrumento, ele é um instrumento de defesa, mas também é um instrumento de morte, não é isso? Tem pessoas que, há tempos atrás, não investiam nas ações da Souza Cruz, porque era questão de cigarro, não é isso? Tem pessoas que não investem na Ambev, antiga Brahma, antiga Antártica. Por quê? Porque era empresa de bebida alcoólica, não é isso? Isso vai de cada um. Eu não digo que tenha que estar no instinto, mas tenha que estar no objetivo, não é isso? Se você for com o objetivo de resultado, você tem que aplicar naquilo que vai te produzir o resultado, tá certo? A questão ecológica, a questão ambiental, enfim, ela tem que ser deixada para trás. Na minha opinião. Agora, na sua pode ser diferente, tá ok? Agora, os setores que estão mais em evidência são os setores de tecnologia e dos bancos digitais. E o que o senhor tem a falar também sobre esses setores? Obrigado. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que setores novos, eles são setores que constituem uma certa atração. Evidentemente, você precisa ir avaliando o desempenho desses setores e a perenidade deles, porque a questão da tecnologia é uma coisa que muda com tanta velocidade que você acaba tendo, às vezes, problemas de prosseguir avaliando, tá entendendo? Eu lembro um amigo, o Lírio Parisotto, ele tinha uma empresa que, eu esqueci até o nome da empresa, e ele fabricava um disquinho, né? A tecnologia foi tal que ele acabou tendo um problema e parou. Então,
as empresas de tecnologia, elas têm uma mutação tão frequente e tão permanente que você precisa ficar atento a essas mudanças. Não é o mesmo que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem característico. Não é a mesma coisa que você comprar uma ação da Klabin, por exemplo, né? A Klabin é uma empresa que tem a terra, ela pega uma sementinha, coloca, forma uma mudinha, amplia essa mudinha, coloca a mudinha na terra, essa mudinha se transforma numa árvore, essa árvore ela se transforma numa pasta mecânica, onde ele faz o papel de embalagem, tá certo? Do papel de embalagem ele faz o papelão, do papelão ele faz a caixa e é o produto final. E o que acontece? Ele vai pegar novamente o grãozinho, vai fazer o mesmo processo. Então, isso é uma sustentabilidade que não vai mudar, está entendendo? Ao passo que as ações de tecnologia, as fintechs, por exemplo, você não sabe até quando ou até onde elas podem suportar um desempenho mais ativo do mercado. Essas empresas estão agora sendo priorizadas e nós temos que considerar também o seguinte: as grandes instituições também estão navegando nessa mesma situação, nessa mesma trajetória. Se você for pegar os grandes bancos hoje, eles reduziram substancialmente as suas agências e estão procurando fazer com que você, eu e todos nós sejamos funcionários deles sem ganhar nada. Tá certo? A partir do momento que o banco criou para você se atender automaticamente, né? Você passou a ser um empregado do banco, sem remuneração. Antes você ia no guichê, pagava, tinha um funcionário. E assim, essas mudanças elas vão ocorrendo sem que haja uma percepção geral, tá certo? Então eu acho que as empresas, as fintechs, que são novas agora no mercado, e as próprias empresas de tecnologia, a gente vai ter que apurar um pouco mais, vai ter que examinar com mais profundidade a longevidade dessas empresas, tá certo? Não sei se consegui explicar a diferença entre uma e outra, ok? Provavelmente, talvez, uma das razões mais importantes do meu sucesso é eu nunca ter acreditado no governo, entendeu? Os índices que o governo tem dado nesses últimos tempos, os gestores que o governo não tem uma gestão competente. É lamentável, mas é verdade. Eu posso até dizer o seguinte, lá nos idos de 1972, quando eu formatei esse meu programa, né, de ações garantem um futuro, na época, o ministro da Fazenda detinha um poder extraordinário, tá certo? Em poder transformar e modificar as coisas. Ele podia ter mudado, ele podia ter implantado no país um sistema de previdência sustentável, mas ele preferiu contemplar o quê? Uma previdência que não é sustentável, entendeu? Então, é por isso que o governo não acreditou na gente e a gente também não acredita no governo, tá certo? É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.